Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área e voltando com um quadro aí que nem eu tinha prometido e que muitos de vocês pediam, que é o Caixa Postal sobre Vasco, o quadro onde eu respondo perguntas que vocês deixam aí no comentário. Então se você quer deixar uma pergunta aqui para esse quadro, já deixa aí nos comentários, escreve a pergunta. E se a gente conseguir, né, num próximo Caixa Postal, a gente responde a sua pergunta aí. Hoje eu separei duas perguntas para responder. Vamos para a primeira. Primeira pergunta é do Emerson Xavier. Ele pergunta aqui, ó, sobre Vasco, o que está acontecendo com os jogadores da base que não estão conseguindo aproveitar as oportunidades que foram dadas, até os que estão há mais tempo no profissional, como o Caio Monteiro, o Paulo Vitor e o Evander, estão indo muito mal esse ano. O que será que está acontecendo? Nervosismo? Falta de ritmo de jogo? Ainda não era hora deles atuarem no profissional? Serem emprestados para ganhar rotatividade e experiência? O fato é, desde a saída do Paulinho, ninguém ainda conseguiu emplacar. O que será que está acontecendo com a base? Emerson, eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre a base. Eu sei, essa pergunta sua foi feita antes do vídeo ir ao ar, mas enfim, não sei se você assistiu, eu não sei se os outros espectadores assistiram, então já fica o convite aqui. Se você quiser ver um vídeo bem mais longo, bem mais elaborado, explicando como eu vejo a situação da base do Vasco e como ela deveria ser aproveitada, vai ter aqui link para você assistir o vídeo. Vou deixar aí também na descrição do vídeo o link para esse episódio. E no final também aqui do vídeo, uma daquelas janelinhas que aparece ali de recomendação, vai aparecer o vídeo, que são 20 minutos de eu falando da base. 20 minutos ou mais, nem me lembro. É tempo pra caramba. É um vídeo bem detalhado de como eu vejo a base do Vasco. Mas para responder curtinho aqui também, para quem não tem tanto tempo a perder, não se interessa tanto sobre essa questão, vou tentar responder de forma mais sucinta. E a resposta é assim: a gente não pode encarar a base, os treinadores não podem, e nem muito menos os torcedores podem encarar a base como tipo um estoque de jogador, né? Ah, estamos com um problema de lateral direito, puxa o menino da base ali para resolver essa situação. Estamos sem centroavante? Puxa o menino da base, põe lá na frente, vai que ele resolve. Não é assim que funciona, porque você está pegando um garoto da base, ele vem inexperiente, ele vem nervoso, ele não vem preparado ainda. Ninguém consegue se preparar para jogar o futebol profissional sem jogar futebol profissional. Então ele precisa de um tempo de adaptação, precisa de um tempo para se acostumar com essa nova realidade dele, para só então ele começar a dar frutos, né? Essa pergunta foi feita há um tempo atrás, repito, foi antes, por exemplo, do André estourar. O André agora está fazendo boas partidas pelo Vasco, tem sido um dos destaques do Vasco, e ele foi puxado pelo Jorginho lá em 2016. Passou 2016, passou 2017, agora em 2018 é que ele começou a fazer boas partidas, né? Antes, nas poucas oportunidades que ele teve, ele para começar não conseguiu nem se destacar a ponto de ter oportunidade. Quando entrou, não correspondeu, a ponto de muitos torcedores afobados já falarem que ele não servia, que ele tinha que ser mandado embora, que ele era um jogador que nem devia ser jogador profissional, claramente se precipitando na análise, que nem já fizeram com vários outros jogadores. E aí, eu repito, é muito difícil de você pegar um jogador da base, tacar ele no profissional e ele já resolver de primeira. Tem o caso do Douglas aí, né, que subiu também em 2016 e na primeira partida jogou bem e a partir dali continuou jogando bem, virou um dos destaques do time, mas isso, repito, é exceção. Se você pegar o próprio André agora, se você pegar o Evander, o Jordi, o próprio Henrique, são jogadores que eles jogam hoje melhor do que eles jogaram no começo. Eles vêm evoluindo. Alguns mais, outros menos, mas é inegável que eles vêm evoluindo conforme eles vão ganhando oportunidade no time principal. Então, Emerson, para responder a sua pergunta aqui, por que os jogadores da base não estão correspondendo, eu acho que você mesmo já deu as respostas aí no seu comentário. Cada um vai ter uma justificativa. Um é porque está nervoso, outro é porque ele se deslumbrou com o time principal, outro é porque não está fisicamente preparado ainda, precisa ficar com a musculatura mais forte mesmo, é uma possibilidade também. As possibilidades são várias. Então, por conta disso, eu acho que a mentalidade do torcedor que tem que mudar um pouco. A gente não pode esperar que o jogador da base vá subir e já vá ser solução para algum problema do Vasco, né? Ou então ficar assim, contando o relógio, vai logo, melhora logo aí. Eu sei que é normal essa ansiedade, mas a gente não pode ficar se cobrando isso. Vamos criar uma política aí de ir soltando os garotos da base aos poucos, dando chance, dando experiência
E aí, mais cedo ou mais tarde, eles vão desabrochar, que nem foi o caso do Ricardo Graça agora, tá fazendo uma boa campanha. Ele foi emprestado e voltou, e já voltou jogando com uma qualidade convincente. O Andrei não foi emprestado, bateu cabeça aqui e tá jogando agora com uma qualidade convincente também. O Paulinho não foi emprestado, então acho que não existe uma fórmula única, um caminho único para desenvolver os garotos. O que eu acho sim é que a gente tem que ter paciência com eles e essa consciência de que eles vão levar tempo, eles vão levar 1, 2, 3, às vezes 4 anos para atingir o potencial que eles podem atingir. Beleza? Vamos passar para a próxima pergunta agora então. A próxima pergunta é do Ramon Ferreira e ele aí é curto e grosso. O que pode salvar o Vasco dessa draga atual? Ramon, eu vou te começar falando o seguinte. Não existe fórmula mágica, não adianta o torcedor vascaíno achar que da noite para o dia essa crise vai estar resolvida e o Vasco vai voltar a ser um dos melhores times do país. Não existe isso. Essa possibilidade aí de aparecer um sheik árabe e investir milhões no Vasco e fazer o Vasco virar campeão da noite para o dia, além de ser muito improvável, caso aconteça, ela vai ser uma solução momentânea, né? A história do futebol brasileiro mostra que é uma solução momentânea. A gente tem aí o próprio exemplo, o Vasco com o Nations Bank. Eles vieram, montaram um time super campeão do Vasco. 3 anos depois foram embora, deixaram o Vasco na pindaíba. Outro exemplo clássico é o Palmeiras com a Parmalat, montou um time super campeão. Quando saíram, o Palmeiras ficou mó tempão para se recuperar, para voltar a montar um time campeão capaz de disputar títulos. O Fluminense com a Unimed também, mesma coisa. A Unimed chegou, botou maior grana nos caras, fizeram um time campeão, ganharam o que dava para ganhar lá. Aí a Unimed saiu agora, voltaram a ter complicação para montar um elenco competitivo. Então acho que não é solução. Vir um cara de fora com dinheiro não ajuda. Porque se o time não estiver bem estruturado, se o clube não estiver bem estruturado para saber administrar aquele dinheiro, para saber reinvestir aquele dinheiro, pode até funcionar enquanto o patrocinador estiver no clube, mas assim que o patrocinador sair, o clube volta para o mesmo status de antes ou até pior. E a gente sabe, qualquer patrocinador, por mais que a relação fique boa, mais cedo ou mais tarde vai sair do clube. Se não tiver patrocinador milionário, então, pior ainda, né? Porque pode ser uma situação tipo a do Vasco, que conseguiu montar um elenco super competitivo em 2011, fez a gente ser campeão da Copa do Brasil, fez a gente ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro, fomos para a Libertadores com um time competitivo, mas aí, ó, chegou uma hora que as contas chegaram e o que a gente viu desde então? O Vasco foi rebaixado umas 2 vezes, estamos na pindaíba, então, será que valeu a pena? Foi muito bom ser campeão da Copa do Brasil, todo aquele período, com certeza, né? Já que a gente está nessa pindaíba, pelo menos essas temporadas de glória a gente tem para se lembrar. Mas fazendo uma projeção aqui, né? Um e se. Será que se aquele ano de 2011, em vez de a gente ser campeão da Copa do Brasil, a gente não fosse, sei lá, chegasse ali numas quartas, semifinal, em vez de ficar em segundo lugar, ficasse em quarto no Brasileiro ou então em sexto, nem conseguisse ir pela Libertadores. E aí depois, em 2012, tivesse um ano mediano também, em 2013, melhorando um pouquinho melhor. Em 2014, aí só lá em 2014, 2015, fosse ser campeão de uma Copa do Brasil e chegando agora em 2018, ainda tivéssemos com um time competitivo. Será que não seria melhor ter pego todo esse tempo subindo tijolinho por tijolo, né? E chegar numa situação estável e permanente, e não com esse problema que o Vasco enfrenta de monta um time bom, aí a conta estoura, no dia seguinte está na pindaíba de novo? Será que não seria melhor? A pergunta que fica. Pra gente conseguir atingir esse estágio aí, eu acho que a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa ser um clube mais democrático, um clube mais moderno e um clube mais transparente. Não pode ser essa caixa preta que é o Vasco hoje em dia, dominado pelo mesmo grupelho há já 3, 4 décadas, cuja maior preocupação é como eles vão se manter no poder. Não é assim que o Vasco vai conseguir voltar a ser um time de ponta. Por que eu cito esses 3 fatores? Democracia, modernidade e transparência como fatos importantes para o Vasco voltar ao posto de onde ele nunca devia ter saído, que é brigando entre os maiores do país. A democracia é justamente porque se mais sócios puderem votar, se a torcida do Vasco puder escolher quem vai administrar o clube de tantos em tantos anos, isso vai permitir que os melhores vascaínos sejam os administradores do Vasco. Porque não é possível que, com 20 milhões de torcedores, o único cara capaz de administrar o Vasco seja o Eurico Miranda, que nem ele quer fazer acreditar. Vocês acham que é estatisticamente possível de só um cara entre 20 milhões ter capacidade para administrar o clube? Não faz sentido.
Se a gente faz um clube mais democrático, onde as pessoas se sintam à vontade para se oferecerem como candidatos, apresentarem propostas, e de tanto em tanto tempo, 3 em 3 anos, que nem é o caso da eleição do Vasco, os sócios em volta referendarem ou não aquela proposta de trabalho, tá bom, continua assim, ou não, tá ruim, não é isso que a gente quer o que aquele outro cara faz, bota o outro. E se o outro não funciona, porque a ideia dele não é boa, ou porque ele não cumpriu o que prometeu, dali a 3 anos muda de novo. Esse é o conceito da democracia. É isso que vai fazer, teoricamente, os melhores vascaínos possíveis administrarem o Vasco. Ao contrário da situação atual, que são muito poucos vascaínos, acaba se formando uma panelinha que quer se manter no poder. Ao invés de pensar no melhor do clube, pensar o que a gente tem que fazer para o clube ficar melhor, eles ficam pensando o que a gente tem que fazer para a gente continuar no clube. Nem que o que eles tenham que fazer seja, por exemplo, afastar os melhores profissionais do ramo, porque senão eles vão tirar a nossa vaga. A segunda questão, que é a modernização, isso aí eu não preciso nem me alongar muito, isso é meio óbvio, né? Se a gente não começar a assumir as mesmas práticas que todos os outros clubes do mundo estão fazendo, que os melhores clubes do mundo estão fazendo, a gente vai ficar cada vez mais para trás. Eu sei, cada clube é uma realidade, cada clube tem a sua especificidade e a gente tem que respeitar isso, mas não dá para achar que o Vasco é o único gênio que sabe fazer de um jeito quando todo mundo está fazendo de outro jeito. Um exemplo clássico aqui, inofensivo, é só maquiagem, mas que exemplifica bem isso, foi com o Eurico Miranda o Vasco voltar a usar o estilo de numeração da década de 80, quando os titulares iam do 1 ao 11, e aí se você mudasse o titular, ele mudava a camisa, quando o resto do mundo inteiro está usando numeração fixa, cada jogador tem seu número específico. Sabe, você tem que, pelo menos, no mínimo, se perguntar por que todo mundo usa numeração fixa? Por que eu vou deixar de fazer o que todo mundo está fazendo? O que a gente vai ganhar com isso? O que a gente perde quando a gente abre mão disso? Tem que fazer esse questionamento profissional da decisão. E eu duvido que o Eurico Miranda tenha feito. Ele decidiu voltar com a numeração do 1 ao 11 porque ele gosta mais. Ele gosta mais. E a gente tem que parar de ter uma administração, um presidente, que faz as coisas porque é isso que ele gosta, é isso que ele não gosta. Tem que focar, tem que ter uma pesquisa melhor de mercado, tem que ser umas decisões mais embasadas do que simplesmente fazer uma coisa porque gosta ou deixa de gostar. Se eu usei um exemplo bem trivial, que foi a questão da numeração, cito agora um exemplo mais grave. Todos os grandes times do Brasil já têm um centro de treinamento seu próprio para treinar o time. Se não tem, está sendo construído. Durante muito tempo, o Rio ficou marcado como sendo a cidade cujos times não tinham centro de treinamento e agora já tem. O Flamengo já tem o dele, o Fluminense já tem o dele, o Botafogo já está construindo o dele e o Vasco fica para trás. Não tinha centro de treinamento nenhum com ele com o Miranda, agora com o Campelo resolveu alugar um centro que pode comprar, mas já vi que não vai comprar. Quer dizer, mais uma vez, estamos ficando para trás, não estamos nos modernizando. E aí, eu sei que tem muita gente, que eu já falei isso antes, e fala, o Vasco nunca precisou de centro de treinamento para ser campeão, vai precisar agora? Aí eu repito a pergunta, por que todos os outros clubes têm e o Vasco não tem? O que os outros clubes estão ganhando com isso que o Vasco não está ganhando? Você tem que, no mínimo, se fazer essa pergunta. Será possível que todos os outros clubes estão rasgando dinheiro, construindo um centro de treinamento, sendo que ele não serve para nada? Você acha mesmo que isso é possível? Eu acho que não. E, finalmente, o terceiro detalhe a se levar em consideração é a questão da transparência. O que é a transparência? É o clube mostrar com clareza para o mercado quanto está arrecadando, quanto está gastando, aonde está gastando. Isso é importante para o sócio, votante, né? Para todo mundo que tem direito a voto, saber quem é melhor, quem é pior, para poder justamente decidir o rumo do clube dali a 3 anos, quando tiver eleição de novo, porque hoje em dia, assim, você elege um cara, chega no final do mandato, ele fala, paguei as contas estão sendo pagas, as dívidas estão sendo negociadas, e você ou acredita ou não acredita, porque prova documental não tem nenhuma. Então, de repente, o cara fala isso, e aí depois ali de 2, 3 meses, está sendo desmentido no balancete, porque o que assumiu no lugar dele mostra que tudo que ele falou é mentira. Então é importante para o sócio ele ter essa clareza, saber, esse cara está ganhando tanto, e o tanto que ele ganha, ele está investindo nisso, naquilo, ele está deixando de pagar isso aqui, está deixando de pagar aquilo lá. Nesse ponto é muito importante ter um balancete transparente, fidedigno e constante. Não é uma vez por ano, quando você é obrigado a publicar o balanço do clube, não. Teria que ser uma coisa que pudesse ser acessada o tempo todo, para todos os sócios terem acesso a isso, e não só os sócios, principalmente o mercado. Porque achar que alguém vai investir num clube
por maior que ele seja, por maior que seja a sua torcida, a sua tradição, o poder da sua marca, alguém vai investir dinheiro sem saber o que vai ser feito com esse dinheiro, vai tacar a sua grana, que é pesada, numa caixa preta, é demais, né? É demais. Você está vendo aí grandes clubes do Brasil, muito melhores estruturados que o Vasco, muito mais transparentes do que o Vasco, tendo dificuldade para arrumar patrocínio. Você acha que o Vasco, nessa situação, vai conseguir dinheiro? Não vai. Então precisa de transparência. Até porque a gente, a torcida e a mídia, foca muito na dívida do Vasco, enquanto o Vasco deve, quanto que é o custo do Vasco mensal para pagar a dívida, que é um problema realmente, eu não estou querendo desmerecer aqui, mas aponta-se pouco um segundo problema do Vasco, que é um problema de arrecadação. Quanto o Vasco arrecada todo mês? Porque a dívida pode ser de 1 milhão. Se o Vasco arrecada por mês 2 milhões, a gente está de boa. O problema é você ter uma dívida de 1 milhão e por mês ganhar 800 mil. Aí é um problema, porque é uma dívida que está aumentando, que é a situação do Vasco hoje. A gente tem aí um déficit de 10 milhões de reais por mês. E aí, repito, se você for ver o tamanho da dívida do Vasco, ela é grande, mas tem outros clubes aí no Brasil com dívida maior ou igual ao do Vasco. Qual que é a diferença do Vasco para esses outros clubes? Eles têm uma dívida grande, mas ele tem uma arrecadação maior ainda, porque tem patrocínio, porque soube negociar bem a cota de televisão, porque tem um plano de sócios que funciona, então arrecada muito. O Vasco não tem nada disso, não tem nada disso. E não adianta que não vai ter enquanto não tiver transparência. Enquanto não tiver transparência para atrair mais sócios, porque achar que o torcedor vai apoiar só porque eu amo o clube, não vai apoiar. Se você não tiver, no mínimo, uma transparência para o torcedor saber que o dinheiro dele está sendo bem investido, ele não vai investir no clube. E mercado, então, muito menos. Achar que uma empresa vai dar 18, 20, 30 milhões para um clube por ano, sem saber o que vai ser feito com esse dinheiro, é viagem. É viagem. Realmente é acreditar em milagre. Não vai acontecer. Então, repito, vai ser um processo lento para a gente conseguir voltar a crescer. Não adianta esperar em milagre. E vai ser, para mim, necessariamente baseado nesses 3 pilares: democracia, modernidade e transparência. Eu espero que o Campelo, eu quero acreditar ainda, que se a gente não estiver caminhando para isso, a gente esteja, no mínimo, estancando a sangria que foi até então, né? Que a gente só piorava o nosso quadro. Campelo parece tentar trazer um pouco mais de modernidade para o Vasco, tentar usar métodos mais científicos, métodos mais usados por outros clubes recentemente. Ele fez um aceno de ser transparente, publicando um balanço aí um pouquinho mais fidedigno do que vinha sendo publicado, mas já está dando para trás também por causa da política do Vasco, né? E na questão democrática, não está sendo nem um pouco democrático, não chegou ao poder por vias democráticas e tudo que ele tem feito desde então nesse sentido tem sido só para piorar a situação. Então, repito, eu esperava que o Campelo, no mínimo, estancasse a sangria do Vasco, fizesse que o Vasco parasse de piorar, para, quem sabe, um futuro presidente fizesse o Vasco voltar a se recuperar, mas eu me pergunto se até isso ele está fazendo. Se ele não está fazendo, se ele pode ter estancado um pouquinho, mas continua sangrando e continua piorando. Só diminuiu um pouco a curva de descenso, mas a gente continua descendo. E isso é preocupante demais para o Vasco. Enfim, essa é a minha impressão. Beleza, galera? Se você quer deixar a sua pergunta também para o Caixa Postal Sobre Vasco, use os comentários aqui embaixo desse vídeo. Se você caiu agora no canal do Sobre Vasco, fica a recomendação, assina o canal, liga o sininho de notificações. A gente tenta fazer vídeo todo dia, quase todo dia tem vídeo do Vasco, quase todo dia tem vídeo sobre Vasco, tem dias que tem mais de um vídeo, se tiver alguma movimentação quente no mercado do Vasco. Então a melhor maneira de você ficar por dentro das novidades do canal é ir ligando o sininho de notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Se você já é inscrito há algum tempo, gosta do trabalho que a gente está fazendo, gosta dessas melhorias que a gente está fazendo aqui, saiba que elas são possíveis porque alguns de vocês estão apoiando o canal, estão indo lá no apoia.se/sobrevasco. Com R$5 que seja por mês para o Sobre Vasco, vocês já estão ajudando bastante e ganham também benefícios, exclusividades. A partir de R$5, você participa do grupo secreto do Vasco no Facebook, do grupo exclusivo do Vasco no WhatsApp. A partir de R$10 você já concorre a uma camisa do Sobre Vasco por mês. Então, se você pode, se não for prejudicar muito o seu orçamento aí e quiser colaborar com o programa que você curte e que você quer que continue, considere ser um apoiador do canal. E finalmente, o último recado que eu quero dar é para quem já apoia o canal.
qualquer categoria. Eu tô fazendo aí o bolão dos conselheiros sobre Vasco para a Copa do Mundo. Vai ser um bolão que é de graça e quem ganhar vai levar uma camisa sobre Vasco. Até agora tá faltando apoiador lá no bolão e eu queria que todos participassem, né? E como eu já vi reclamação de alguns e de outros, de que, não chegou e-mail para mim avisando, chegou, mas eu não consegui me inscrever, então tô falando aqui no canal. Se você por acaso não conseguiu se inscrever ou nem sabia que estava rolando, entre em contato comigo, me procura no Facebook ou então manda e-mail para sobrevasco@gmail.com falando, cara, eu sou seu apoiador e eu não estou sabendo do bolão, que aí por lá a gente resolve essa questão. Vamos ver se todos os apoiadores do canal participam do bolão, beleza? E tem que entrar logo, né? Porque se começar a Copa, aí no mínimo aqueles jogos que já passaram você vai perder. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Amanhã tem vídeo novo no canal. Espero ver vocês aqui. A gente vai se falando.